Então fala um pouquinho pra gente, Lê, dessa postura, da profundidade dessa frase e de como que a pessoa consegue, então, olhar para essa postura interna e vir para uma postura correta, um pouco mais próximo, né, do que a gente chama de correto. Acho que o que a gente tem que entender aqui é que, como mães e pais, ou como pessoas que desempenham essa função de mães e pais, né? Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando aqui de relações que têm hierarquia, né? Ou seja, eu perante meus filhos sou grande e eles são pequenos. Tudo que a gente faz na função de hierarquia, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que é gratuito. Tudo que a mãe faz por um filho é gratuito. Porque se eu estou fazendo com a intenção de cobrar depois, a minha postura já está totalmente errada. Essa criança já foi adotada ou já nasceu com o pra quê errado. Né? Seja um filho ou seja um filho, né, biológico ou seja adotado. Uma criança adotada. Né? Então, a primeira postura é entender o grande, o adulto, aqui sou eu. E o que se faz para uma criança é gratuito. A criança nunca, porque ela não tem condição de me pagar de novo. Ela é uma criança. Como é que essa criança vai pagar de novo quem cuidou dela, sejam pais biológicos ou adotivos? Fazendo isso na frente. Né? Olha o que a Miriam falou. Eu não conseguia fazer pelo meu filho. Então eu preciso pegá-la de trás, me sentir inteira, nutrida. E aí o que eu faço? Eu fico na casa da minha mãe, que me adotou, cuidando dela a vida inteira? Não. Você vai pegar essa força, essa nutrição e você vai pôr na vida, como a Miriam fez agora cuidando do Noah. Então é assim que ela agradece tanto os pais biológicos quanto os pais adotivos. Eu vou pegar tudo que vocês me deram e eu vou fazer algo muito bom com isso. Assim a gente se alinha com o fluxo da vida. Exatamente. E aí, o que a senhora tem para dizer para nós sobre isso tudo? Eu acho muito, igual você fala, muito rico. Muito rico a gente entender como adotados, né? Que o que eu recebi eu não preciso ficar pagando para os meus pais. Eu tinha esse sentimento. Não é uma dívida, né? Não é uma dívida. E é libertador saber que eu posso entregar para o meu filho. Né? Tem coisas em mim que eu não conheço, que eu não conhecia, que vem do meu clã, né? Que vem dos meus. Ainda recebi dos meus pais adotivos. Então eu tenho muita coisa para dar para ele. Né? Juntamente com o pai do meu filho. E não esperamos que ele nos retorne. Né? Que ele continue na vida dele. Que ele dê para os dele mais para frente. Então você se sente em paz quando você descobre tudo isso. Você sente força. Quando eu fiz o exercício que a Letícia me ensinou, eu senti força, eu tive vontade de continuar. E um dos sintomas que vocês haviam comentado, eu sentia 2. Eu não tinha vontade de viver, tinha pensamentos suicidas e também tinha muita raiva. Eu sempre fui a criança brava, eu brigava, onde eu ia, eu caçava confusão com os outros. Então, para mim, foi difícil lidar com essas duas questões, a raiva e o pensamento suicida. Sabe que a Miriam falando, eu lembrei de uma cliente, ela tinha muita dificuldade de sair da casa dos pais adotivos para ir para a vida dela. Ela tinha muita habilidade no que ela trabalhava, mas ela se auto-sabotava sistematicamente. E a questão dela era essa, ela achava que ela ainda devia para eles, né? E aí em uma sessão, e ela ali relutando, né? Porque a gente reluta, né? Em uma sessão eu falei para ela, olha, na sessão que vem você vai trazer o seu contrato para a gente ler. Ela falou, que contrato? Eu falei, o contrato, quando seus pais te pegaram lá quando você era um bebê, que você assinou teu contrato de servidão eterna. Você vai trazer esse contrato porque a gente vai ler as cláusulas e a gente vai achar alguma brecha nesse contrato. Ela ficou assim, não, mas eu não assinei nenhum contrato. Falei, não pode ser, não é possível, você deve ter assinado algum contrato, porque você tá aí até agora, e aquilo para ela criou uma imagem dentro dela que ela, e aí depois era interessante que nas outras sessões ela falava, porque eu falo, eu não assinei contrato nenhum, não assinei contrato nenhum. Então, né, a gente conseguir compreender o que tá dentro da gente, muitas vezes é isso, é como se a gente tivesse assinado nenhum contrato, que eu não posso sair daqui, né. Sim. E não é isso. Quando a gente compreende que o que nós recebemos é gratuito e que a gente vai pagar isso sim na vida, levando adiante, a gente se sente livre. E eu acho que a gente poderia deixar algumas coisas claras aqui.
Então, primeiro que a gente não tá falando para ninguém ser ingrato, Não, né? de jeito que a gente nenhum. não tá falando que, então tá, não fez mais do que a obrigação, sei que quis me adotar, tchau. Não é isso que a gente tá Não, falando. a gente tá falando que ser grato é usar da maneira correta o que você recebeu. Isso, exatamente. E outra coisa, que esses contratos, eles existem. São contratos velados. E invisíveis. Invisíveis, né? São contratos que ninguém nunca leu as cláusulas em voz alta, né? Verdade. No almoço Havia de o domingo. contrato lá de verdade, né? Mas a questão é, Isso. você assinou? Exatamente. Esse propósito é seu? Quem que botou esse contrato? Onde que apareceu? Em que momento esse contrato foi, né, lido, concordado e assinado? Então, o que nós estamos trazendo aqui é uma visão sistêmica, uma visão terapêutica do processo de adoção, que acontece na vida de muitas pessoas, ou de um lado, ou do outro, ou porque foi adotado, ou porque adotou, ou porque faz parte da família, né? Às vezes tem ali os irmãos envolvidos, às vezes tem os avós, né? Enfim, são vários sistemas, né, envolvidos. E a gente saber, então, que existem vários pontos de vista, existem vários meios da gente olhar, da gente entender, mas o principal que a gente precisa deixar registrado é que pode ser mais leve e pode dar certo. Exatamente. E que bom, né, Ju, que existem pessoas, famílias que se disponibilizam a cuidar de crianças que não têm ali uma situação favorável, né? E o objetivo da sistêmica é realmente isso, para que fique leve para todos, que as coisas fiquem em ordem e que todos possam ser beneficiados, né?